Queridos irmãos, quero dar boas-vindas a todos vocês que decidiram fazer esse investimento na sua vida, estando aqui nesse curso durante esses 4 sábados. E louvo a Deus pela sua vida e disposição do coração. Durante essas aulas, nós não teremos abertura para perguntas durante as aulas, porque nós somos mais de 250 pessoas, então não tem como fazer perguntas, senão a aula não flui. Mas, ao final de cada aula, teremos um espaço para perguntas. E, fora isso, além disso, você também pode conversar conosco nos intervalos. Teremos 2 aulas a cada sábado. Teremos uma aula, depois um intervalozinho de 10 minutos para os irmãos irem ao banheiro, beber uma água, depois a gente volta para a segunda aula. Você recebeu as 2 primeiras aulas, está dando um pouquinho de microfone, Pedro. Você recebeu as 2 primeiras aulas, o roteiro. Nós teremos ao todo 8 aulas. Então, você terá 8 roteiros, cerca de 80 a 100 páginas que você receberá. E esse material nós estaremos encomendando a gráfica conforme a frequência dos irmãos, e você terá até a última aula para poder pagar o seu material. Terá um custo de R$20. Nosso objetivo é apenas cobrir as despesas que estamos tendo com a confecção desse material. E não precisa se preocupar, como disse, a cada sábado, você, quando entrar lá, aí dá o seu nome, ela vai anotar lá que você pagou o seu material. Outro aviso importante, eu estou te deixando de pé para você esticar as pernas, porque você vai ficar um tempo sentado. Apresentar também nosso professor Gabriel, que vai estar ajudando nessa ministração, professor Rogério, que também vai estar ajudando nessa ministração. Então, nas 8 aulas, eles estarão junto com vocês, também ministrando algumas aulas. Pode avisar. Então, vamos orar para a gente iniciar. Pai querido, queremos te louvar por essa grande obra do Teu Espírito, porque só o Teu Espírito pode colocar no nosso coração esse desejo de estudar, desejo de te conhecer. Essa é uma obra do Espírito, sem dúvida. E eu te louvo pelo que Ele está fazendo nessa igreja, pelo que Ele está fazendo em nossas vidas e pelo que Ele vai fazer. E nós queremos te louvar pela vida de cada um desses irmãos que ouviram o seu chamado e estão aqui hoje para nós darmos início a esse culto, que temos certeza absoluta que será uma grande bênção para a nossa vida. E eu quero te pedir que o Teu Espírito, o mesmo que nos trouxe aqui, o mesmo que colocou em nosso coração o desejo, possa abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para receber a sua palavra. Ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que o Senhor possa, nesses dias, falar conosco, porque o nosso coração está aberto, Senhor, está aberto para ouvir a sua voz. Portanto, receba o nosso agradecimento e receba a nossa petição, que é feita em nome de Jesus. E todos digam amém. Agora quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele assim: que bom que o Senhor te trouxe. Foi Ele que trouxe. Pode sentar agora. Que coisa boa.
Então, nós vamos agora abrir essa primeira aula. Os irmãos que vão assistir posteriormente, estamos agora iniciando a primeira aula do curso de Levítico e você é muito bem-vindo nessas 8 aulas que nós teremos. Eu quero começar falando com vocês do objetivo do nosso curso. Pastor, por que nós estamos fazendo esse curso de Levítico? Alguém certamente se fez essa pergunta. Quais são os nossos objetivos com esse curso de Levítico? Eu quero mostrar para você rapidamente alguns objetivos que está aí na sua apostila. Primeiro objetivo, nós queremos apresentar para vocês um panorama desse livro. Queremos passar para os irmãos algumas ferramentas para que vocês possam avançar nesse estudo desse livro, que é o Levítico. Então, nós queremos te dar um panorama do livro. Obviamente que nós não temos tempo para estudar todo o livro, porque é muito profundo. Só para ter uma ideia, esse aqui é um comentário, o professor Gabriel vai mostrar para vocês, mas só para ilustrar o que eu estou falando, esse aqui é um comentário de Levítico. Deixa eu ver quantas páginas. 900 e poucas páginas. Então, como é que em 8 aulas de 50 minutos a gente vai expor o conteúdo de um livro com essa profundidade? O segundo livro, super indicado, é esse aqui, do Gordon Ernann. É um livro também, olha quantas páginas esse livro tem para comentar Levítico. 390 e poucas páginas. Então, há de convir que seria impossível nós tratarmos de temas exaustivamente num curso com 8 aulas. Esse aqui também, super indico. E aí depois a gente vem para os menores, né? Esse aqui já é um menorzinho, mas só esse aqui tem quantas páginas? 232 páginas. Então, são tudo, como diz o pastor Jeremias, é uma substância muito boa. Então, o nosso objetivo com esse curso é que você fique com a água na boca. Já chegou em casa e viu aquele cheirinho de comida assim? Às vezes a gente não está com muita fome, mas você chega em casa, aquele cheirinho de comida, parece que a fome cresce. Quem já teve essa experiência? Então não é só eu, não. Isso que eu quero que o Espírito faça no coração de vocês. Que o apetite de vocês por Levítico e pelas Escrituras seja aguçado e que você se disponha a estudar esse livro com mais detalhes, com mais profundidade. Então, eu quero, com essas aulas, despertar o interesse seu para um estudo mais minucioso do livro de Levítico. Terceiro objetivo é mostrar para vocês como que os princípios e os diversos símbolos que são encontrados no livro de Levítico, eles nos proporcionam uma compreensão maior sobre a santidade de Deus e a obra de Cristo. Então, você vai olhar, assim como Jesus falou que toda a Escritura dá testemunho dele, lá em Lucas 24, queridos irmãos, nunca esqueça, a Bíblia tem por ponto central a pessoa e a obra de Cristo. Tudo nas Escrituras aponta para uma só pessoa, e essa pessoa não sou eu, nem você, essa pessoa é Cristo. Então você vai ver aqui no Levítico que todo o seu simbolismo, tudo aquilo que acontecia, os seus rituais, seus sacrifícios, tem tudo uma linguagem profética que está por trás. E, lamentavelmente, com o nosso desconhecimento, a gente perde tudo isso, toda essa riqueza
riqueza. É como que se você tivesse, ilustrando para você, é como você fosse, na sua sala, tem lá um quadro de Picasso que vale 10 milhões de dólares. Mas você vive uma dificuldade, pagando suas contas, uma luta danada, apertada, dificuldade financeira, e você nem sequer sabe que aquele quadro que passou da sua avó, da sua mãe, e hoje está lá na sua sala, é um quadro de Picasso, que vale 10 milhões de dólares. E algumas vezes você já até quis jogar aquele quadro fora, porque você não entende de obra de arte, e você não sabe que esse quadro vale 10 milhões de dólares. Assim somos nós, diante da riqueza das Escrituras. Às vezes, a gente vive como que um cristianismo empobrecido e não nos damos conta da riqueza maravilhosa que está à nossa disposição. Então, eu quero que você seja despertado para poder estudar as Escrituras, principalmente o livro de Levítico. O conteúdo do curso eu não vou falar, porque é para a gente ganhar tempo, está aí na sua apostila. Dá uma olhadinha rapidinho aí no conteúdo do curso. Observa aí, tem os temas das aulas, e em cada aula nós teremos, em cada sábado nós teremos 2 aulas, como já disse. Então, para a gente ganhar tempo, não precisa eu falar dos temas das aulas, que isso vocês podem ler em casa. E eu quero agora te pedir para abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 40, e eu vou te mostrar aqui o contexto que esse livro de Levítico foi escrito. Então, nós vamos ler esse texto aqui para a gente começar na introdução da nossa aula. Êxodo, capítulo 40, versículo 16 em diante. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda que acontece nesse capítulo 40 do livro de Êxodo. E logo a seguir, então, começa o livro de Levítico, no seu primeiro capítulo. Todos acharam? Eu quero pedir ao João que faça a leitura e vocês, por favor, acompanhem essa leitura. Êxodo 40, do 16 ao 33. Por favor, João. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele as suas vergas e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição, perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés.
pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando se chegaram ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Agora, juntos, o 34 e 35. Olha o que resultou tudo isso. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Você observou qual a expressão que se repete muitas vezes nesse texto? 7 vezes tem uma expressão que se repete aqui. Quem observou? Segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, aqui acontece a inauguração do tabernáculo. A glória de Deus, a presença de Deus se manifestou de uma forma muito intensa naquele dia. E aí agora você vai para Levítico capítulo 1, versículo de número 1. Capítulo 1, verso 1 e 2. Por favor, João. Levítico 1, 1 e 2. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Aqui começa o Senhor, então, falando para quem? Para Moisés. Onde que ele estava? Na tenda, no tabernáculo. Tenda é outro nome para o tabernáculo. O Senhor chama ele e começa a falar com ele. É nesse contexto que Levítico vai se desenvolver. Agora quero te mostrar os versos centrais desse livro. Aquele que traduz o pensamento básico do livro. Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45. Leia para a gente, João. Levítico 11, 44, 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Agora, vai mais à frente. 19, 2. 19, 2. Pode ler? Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se observa que essa determinação, esse desejo, essa ordem de Deus referente à santidade do seu povo, como ela está sendo repetida. Lá na frente nós vamos falar que a palavra santo e os seus derivados, elas ocorrem nesse livro 152 vezes. É muitas vezes. 152 vezes. A expressão no original, ela se repete nesse livro.
Você há de convir comigo que Deus quer frisar alguma coisa. Deus quer ressaltar. Deus quer que aquilo fique bem claro para eles. Essa ideia que ele quer passar. Olha o outro verso agora, 20 e 26. Vinte e 26, pode. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deu para você perceber, então, que a ideia básica do livro está relacionada a esse tema da santidade. E por isso que nós escolhemos o tema do curso. Dá para você ler? Levítico, o chamado para santidade. Esses 5 textos, essas 5 referências, são chamados os versículos chaves do livro, para poder expressar o seu pensamento base, o seu pensamento central. Agora, é lamentável a gente reconhecer que, apesar de toda essa riqueza que nós temos nesse livro, o livro de Levítico ele seja considerado pela maioria dos cristãos como um livro assim, obsoleto, um livro maçante, um livro irrelevante. E por que nós temos essa visão equivocada desse livro? Porque, de fato, ele tem uma leitura difícil, diante de todos aqueles símbolos, de toda aquela linguagem, de todas aquelas práticas que estão tão distantes de nós. A nossa tendência é olhar aquilo ali e não conseguir perceber o que está de trás daquela linguagem. E quando a gente olha para aquelas práticas, como o professor Gabriel vai falar ali, dos sacrifícios, capítulo 1 ao capítulo 7, a gente não consegue visualizar uma aplicação, a gente não consegue ver uma utilidade dessa mensagem para a nossa vida e para a igreja. Aí, a nossa tendência, então, é desprezar essa leitura, não avançar nessa leitura. Vamos pensar, então, um pouquinho, para a gente começar nesse livro, algumas curiosidades relacionadas ao livro de Levítico. Eu acho que tem esse slide aí, Pedro. Curiosidades relacionadas ao livro de Levítico. Uma criança judia, o primeiro livro que ela estudava, nunca poderíamos imaginar que o primeiro livro que a criança estudava era o livro de Levítico. Que crueldade, né? Botar a criança para estudar Levítico. Não faça isso com o seu filho hoje. Você começa pelo Novo Testamento. Mas as crianças, elas começavam o seu estudo pelo livro de Levítico. Esse livro, ele é um dos menores na composição do Pentateuco. Quantos capítulos ele tem? 27 capítulos. Quantos versículos? 800. Quantas palavras? Essa observação do professor Wilson Porte. Mas eu tenho certeza que ele não contou as palavras, não. Agora, olha que detalhe importante. A expressão, o Senhor disse a Moisés. Quantas vezes ela aparece no livro? 35. Nossa, 35 vezes. E eu acho que se contar bem, ainda vai encontrar mais algumas aí. Eu não parei para contar, não, mas seria um bom exercício para você, a proporção que você for lendo o Levítico, você contar quantas vezes essa expressão, o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a Moisés, o Senhor falou a Moisés, ela se repete. Em último lugar,
Levítico, ele aliás, o tema unificador do livro é a santidade de Deus e observa que Deus fala ao povo, sede santos, e ele explica por que tinha que ser santo. Por quê? Porque eu sou santo. E aí eu quero que vocês também sejam santos. Lá na frente a gente vai entender melhor esse conceito do livro de Levítico sobre santidade. E aí, irmãos, Levítico, ele responde uma pergunta fundamental para nós. Qual é a pergunta? Você vai ver que o próprio Deus, pessoal aí que estudou no CIAB, sabe que o povo é chamado pelo próprio Deus um povo rebelde, um povo de dura cerviz. Como que esse povo rebelde, esse povo difícil, ele vai manter um relacionamento com Deus? E é exatamente isso que Levítico vai mostrar. O que Deus providenciou para que aquele povo pudesse, então, alcançar ali o perdão através dos sacrifícios que eram realizados e para que Deus continuasse, então, habitando no meio do povo. Então, Levítico vai tratar exatamente disso. Vamos avançar um pouquinho. O título de Levítico, eu vou pular esse ponto, que é um ponto muito simples. Você lendo em casa vai entender que esse nome é derivado da Septuaginta. Quantos estão lembrados da tradução do Antigo Testamento da Septuaginta? Lembra? Quando a gente estudou lá, a Septuaginta. Então, o título em hebraico não era esse. O título hebraico ele usa a expressão do primeiro versículo do primeiro capítulo, como você viu aí. Chamou o Senhor. Esse era o título no hebraico. Mas, como a nossa tradução ela vem da Septuaginta, usou essa palavra Levítico. Levítico quer dizer o quê? Que está relacionado aos levitas. E quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles, os descendentes da tribo de Levi, que foram separados para trabalhar no tabernáculo, quer seja como sacerdote e nas outras atividades que tinha. Então, esses eram os levitas. Agora, irmãos, sempre que nós estudarmos um livro, nós precisamos perceber qual é o propósito desse livro. E esse é um ponto fundamental que nós precisamos gastar um tempinho pensando. Qual é o propósito desse livro de Levítico? Como a gente viu nas leituras que nós fizemos do capítulo 11, verso 44, capítulo 19, fica claro para a gente que o propósito do livro, ele gira em torno de quê? A santidade de Deus. Que está expresso de forma clara nesses versículos. E terminando com a ordem, vós sereis santos, por quê? Porque eu sou santo. Então, esse livro a gente vai perceber o quê? Que na primeira parte do livro, capítulo 1 até o capítulo 10, nós temos os procedimentos para a adoração do Deus Santo. Que, como na segunda aula nós veremos, começa desde as
ofertas que eram realizadas no tabernáculo, até as orientações como que os sacerdotes deveriam exercer esse ofício, que vai ser objeto da nossa aula da semana que vem. Então, se você fosse dividir esse livro, você poderia dividi-lo nessas duas seções principais. Capítulo 1 até o capítulo 10, ele vai mostrar esse procedimento para a adoração desse Deus Santo e dos sacrifícios que eram feitos ali e desse ofício que era feito pelos sacerdotes. E na segunda parte do livro, que vai do capítulo 11 até o versículo 20, até o capítulo 27. Na segunda parte, o que nós encontramos é como o povo da aliança deveria se colocar em prática a santidade na sua vida diária. E a gente vai ver mais a seguir, irmãos, como que Deus detalha os diversos setores da vida do povo. Trabalho, relacionamento, culto, ou seja, vida espiritual, vida material, vida sentimental, vida profissional. As normas, as regras de Levítico, elas vão mostrar a santidade em prática em todos os setores da vida daquele povo. E a gente vai ver aqui, e esse é um dos objetivos nossos, que a gente possa ter uma compreensão melhor e maior do conceito de santidade à luz de Levítico. E quando a gente geralmente fala de santidade, a gente sempre pensa no nosso relacionamento com Deus, como a gente vai agir dentro da igreja, e a gente tem uma visão muito limitada da santidade, ao passo que Levítico vai esclarecer nossa mente e mostrar qual é o alcance da santidade na vida de uma pessoa. Por quê, irmãos? Por quê? Porque Deus dá toda essa orientação ao seu povo para que possam viver uma vida santa na sua presença. Vai ser o objeto da nossa última aula, capítulo 26 e capítulo 27, para que o seu povo pudesse desfrutar de todas as bênçãos decorrentes da sua presença. Capítulo 26 e capítulo 27, depois do livro fazer uma longa exposição sobre os diversos segmentos que a santidade deveria ser colocada em prática, ele encerra o livro no capítulo 26 e 27. Qual é o resultado de uma vida santa? Ou seja, quais eram as recompensas de guardar a lei de Deus para que a santidade fosse colocada em prática e Deus pudesse se agradar do seu povo. Então, o último capítulo vai fechar o livro mostrando quais são as recompensas de uma vida em santidade. Então, você consegue perceber isso que eu estou falando? Qual é o propósito do livro de Levítico? Orientar, está aí na sua apostila. Propósito do livro. Vou repetir isso só para você. Aliás, fala junto comigo. Orientar o povo de Deus sobre a adoração e a vida santa. Para quê? Para poder desfrutar da bênção
da presença divina. Então, esse é o propósito de Levítico para o povo. E também para nós. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Nós queremos compreender melhor a vontade de Deus, para que essa vontade seja colocada em prática na nossa vida. E, por consequência, os resultados dessa nossa prática de vida, de relacionamento e comunhão com Deus, possam acontecer sem esforço nenhum. Basta cumprir aquilo que Deus nos orienta. Amém? Amém. Quantos têm um desejo sincero de agradar melhor a Deus? E Deus está vendo o seu desejo. E quando a gente estuda a Escritura, é porque nós queremos conhecê-lo melhor. E nós queremos servi-lo melhor. E esse é exatamente o propósito do livro. Quero dar para você duas chaves para a compreensão de Levítico. Olha aí na sua apostila aí. Duas chaves para essa compreensão de Levítico. Primeiro, quando você lê esse livro, você tem que lembrar que esse era o povo que Deus tirou do Egito. Mas, irmãos, por que Deus tirou esse povo do Egito? Deus tinha algum propósito para tirar esse povo do Egito, sim ou não? Sim. E quais eram esses propósitos? Tá certo, numa retrospectiva maior, Deus tinha que cumprir a sua promessa feita a Abraão lá atrás, certo? Numa retrospectiva mais profunda, Deus tinha que cumprir a sua promessa feita a Abraão. Mas no contexto mais remoto, no contexto mais próximo, qual é o objetivo de Deus em tirar o seu povo do Egito? Isso fica claro quando a gente lê o livro de Êxodo. Deus fala com Moisés que ele tinha que ir lá falar com o faraó para deixar o povo sair do Egito, certo? Mas para fazer o quê? João, lê para a gente. Êxodo 4, 23, Êxodo 7, 16. Olha, quando você for falar com o faraó, você fala para ele, deixa meu povo ir. Mas o povo tinha que ir para fazer alguma coisa. O que o povo deveria fazer? Êxodo capítulo 4, versículo 23. Êxodo 4, 23. Você pode ler aí junto com o João, vai ler, você pode acompanhar. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. 7,16. A versão NVI, ela utiliza a expressão mais próxima do original, ou seja, para me cultuar. Vem, 7,16. A nossa usa para que me sirva. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Então veja só, Moisés anuncia para Faraó que a ordem de Deus é para que o povo fosse para o Egito para poder cultuá-lo, para poder, como diz a versão atualizada, servi-lo. Aqui cabe um adendo importante. A ideia de servir a Deus, ela está intimamente ligada à ideia de prestar culto, à ideia de prestar adoração. Quando você está prestando adoração, é uma espécie de serviço que você está fazendo para o próprio Deus. Então, grave esse ponto. Então, o primeiro propósito na saída do povo é para que o povo pudesse servir ao seu Deus, para que o povo pudesse cultuar
ao seu Deus. Não temos tempo de ler todas as referências, por isso que elas estão aqui, para que você possa lê-las em casa. Mas, para que você compreenda o Levítico, você tem que compreender que aquele povo que saiu do Egito, saiu com um propósito. Qual era o propósito? Servir a Deus, cultuar a Deus. E quem é que anuncia isso? Sou eu? Não, é o próprio Deus que anuncia isso. Agora, é só esse propósito? Não. Tem mais um. Tem mais um. A segunda chave que eu quero passar para você, para uma boa compreensão desse livro, é você observar o desejo divino que é demonstrado nesse livro, de Deus estar com o seu povo, de habitar no meio deles. Deus não só queria que o seu povo o adorasse, mas o desejo de Deus, e isso se repete várias vezes, irmãos, no Êxodo, no Levítico, no Números. Aliás, isso está desde Gênesis. Presta atenção. Você vai ver aqui no Levítico que o tabernáculo era o símbolo da habitação de Deus entre o seu povo. E essa presença de Deus, às vezes, ela se manifestava até de forma mais intensas, como foi no caso de Nadab e Abiú, que vai ser objeto da aula que vem. Uma disciplina no juízo. Essa presença de Deus em forma de uma glória. Vocês estão lembrados da nuvem por cima e da coluna de fogo, símbolos da glória de Deus. Vocês estão lembrados que nós lemos no início aqui, Êxodo capítulo 40, a manifestação da presença de Deus no tabernáculo foi tão grande que os sacerdotes não podiam entrar. De tal era a manifestação da glória de Deus. Então, quando a gente lê o Pentateuco, nós descobrimos que Deus expressa o seu desejo de habitar com o seu povo, de estar no meio do seu povo. Vocês estão lembrados? Ô, Pedro, projeta para mim o slide aqui que tem a figura do tabernáculo. Vocês estão lembrados que o tabernáculo, ele era armado do lado direito do acampamento ou do lado esquerdo? Aonde que o tabernáculo era armado? No centro, no meio do povo. Por quê? Porque se o tabernáculo era o centro religioso, era o centro da liturgia, era o centro onde manifestava ali a presença de Deus, principalmente no lugar santo dos santos. Olha aqui o tabernáculo. Aqui nós não temos as tribos em voltas, mas só para você lembrar de que as tribos estavam ali acampadas e o tabernáculo ficava onde? No meio. Então, repita comigo. Deus tem o desejo de habitar no meio do seu povo. E quando o pecado chega, ele estraga isso, Gabriel. Que aí Deus não pode ficar. É por isso que Paulo falou lá em Efésios, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados, porque ele não pode estar junto com o pecado. E o desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. E para encerrar esse desejo, para que você compreenda essas duas chaves para a compreensão de Levítico, eu lembro você do primeiro capítulo de João, onde Deus encarnado,
veio até nós. Hoje o tabernáculo não está mais aqui. Porque o tabernáculo e todos os seus ofícios e todos os seus sacrifícios eram apenas, como diz Hebreus, sombras. Fala comigo. Sombras. Tudo era sombra. Agora, se Deus queria tanto habitar no meio do seu povo, e agora o povo de Deus, quem é? Quem é o povo de Deus agora, irmãos? Nós, a igreja. A igreja. No Antigo Testamento, era a igreja do Antigo Testamento, que era Israel. E agora o povo de Deus é a igreja. E olha o desejo de Deus agora se consumando em Cristo. João capítulo 1, verso 14. Eu quero que todos leiam esse verso comigo. João capítulo 1, verso 14. Olha que coisa linda, Gabriel, esse verso. João capítulo 1, verso 14. Todo mundo achou? Vamos ler junto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória como no gênito do Pai. A palavra habitou no original quer dizer tabernaculou, para poder transmitir essa ideia, a mesma ideia que a presença de Deus estava lá no tabernáculo, agora a presença do Deus encarnado estava através de Cristo no meio do seu povo. Mas, pastor, Cristo já foi embora. Foi ou não foi? Não, ele foi. Mas ele foi e enviou o Consolador. E ele falou, eis que estarei convosco todos os dias. E hoje ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. E olha o desejo de Deus habitando em seu povo. Aliás, hoje é mais profundo, que ele não só habita no meio do povo, hoje ele habita no coração do seu povo. A nova aliança é mais profunda que a antiga aliança. Na antiga ele habitava no meio do povo. Agora na nova aliança ele habita no coração do seu povo. Bem, chaves para a compreensão. Vou pular o tópico, esse daí. É muito legal esse tópico. Peço que você leia em casa, não tem tempo de falar dele. A relação entre os livros de Êxodo e Levítico. Você lê em casa isso, muito bom, vai te ajudar. E eu vou pular para o último tópico, que é a teologia de Levítico. A teologia de Levítico. Queridos irmãos, isso, último tópico. Acharam aí? Quando a gente fala, olhar a teologia de um livro, significa você colocar uma lente. Olha aqui, ó. Você colocar uma lente para você enxergar o que aquele livro está dizendo sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus. Isso que significa você olhar a teologia de um livro. Todo mundo sabe a palavra tel quer dizer, em grego, Deus. Logia, estudo. Então, quando a gente olha para Levítico agora com essa lente, ou seja, o que Levítico ensina sobre esse caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, é exatamente isso que está implícito nessa expressão, a teologia de Levítico. A teologia do livro ela faz uma conexão entre a ideia de santidade e a vida cotidiana. Vou repetir. A teologia do livro, ela mostra que existe uma conexão entre a ideia de santidade e a ideia de vida cotidiana. Qual o tema principal de Levítico, irmãos? Santidade. Se você esquecer de tudo, você não pode esquecer que o tema principal do livro é a santidade.
Então, quando você olha para a teologia do livro, você observa que ela faz essa conexão entre a ideia de santidade e a ideia de vida cotidiana. Ela vai além do assunto dos sacrifícios, embora o ritual dos sacrifícios e ofício dos sacerdotes seja explicado com muitos detalhes. Quando você vê o livro, você vê muitos detalhes sobre os sacrifícios, sobre as leis de higiene, sobre as regras de alimentação, mas tudo isso, irmãos, tudo isso, todos esses detalhes apontam para um alvo maior, para um objetivo maior que Deus tinha. O conceito de santidade. É isso que Deus queria que o seu povo percebesse, é isso que Ele quer que nós possamos perceber hoje, no século XXI. O conceito de santidade apresentado em Levítico, presta atenção, afeta não somente o relacionamento com, mas também o relacionamento com cada pessoa. Portanto, Levítico é uma descrição de acontecimentos históricos? Sim, é. Levítico faz uma descrição de acontecimentos históricos? Faz ou não faz? Faz. Mas ele é mais do que uma coleção de leis. Levítico revela para nós o valioso caráter de Deus e da sua vontade. E aí, então, esse livro que eu indiquei para vocês, do Gordon, ele apresentou 4 pontos, destacando aqui essa teologia do livro. Primeiro, ele fala da presença de Deus, como nós falamos nos tópicos anteriores. O desejo de Deus em habitar no meio do seu povo. Então, a presença de Deus é algo que merecia uma série de exposições, uma série de estudos, olhar para esse livro só dentro desse foco da presença de Deus. Como que Deus manifestou sua presença através de juízo, através de glória, a presença de Deus nos diversos segmentos da vida das pessoas. Mas nós não temos tempo para isso. O certo é que a presença de Deus é um ponto forte da teologia desse livro. E as próprias regras de sacrifício, que você vai ver daqui a pouquinho com o Gabriel, você tinha os sacrifícios pelo pecado, mas você também tinha, não é, Gabriel? Os sacrifícios de gratidão, os sacrifícios de reconhecimento, que você vai aprender daqui a pouquinho. E tudo isso eram trazidos aonde? Na presença de Deus, que estava simbolizado aonde? Ali no tabernáculo. Então, esse ponto da presença de Deus no livro é um ponto muito forte, muito legal da gente estudar, mas nós não temos tempo para aprofundar mais. Mas fica aqui a dica para você. Segundo ponto. O primeiro, a presença de Deus. O segundo é o quê? A santidade. A gente cai de novo na santidade. Não tem como passar em Levítico sem enfatizar a santidade, porque tudo em Levítico gira em torno da santidade de Deus e o do seu povo. Então vamos pensar um pouquinho mais para a gente encerrar essa primeira aula aqui sobre a santidade. Como nós lemos no início, nós temos 5 versículos chaves falando da santidade, né? Que a gente já leu, não vamos ler novamente. Mas eu quero destacar para vocês aqui o seguinte. Este está aí no seu roteiro. Esse chamado para a santidade, ele aparece 2 vezes, no capítulo 11, verso 44 e verso 45. Lembra que a gente leu? Capítulo 11,
verso 44 e verso 45. E ele aparece mais 3 vezes. Aonde? 19:2. Isso. Aí entra aquilo que eu te falei lá no início. Ó. A palavra em hebraico para a santidade é kadosh. Também admite kadash, dupla pronúncia. Mas eu gosto mais dessa aqui, kadosh, mais bonitinha. Ela aparece no texto em hebraico quantas vezes? Ela e os seus derivados, ela aparece 152 vezes. Há uma grande repetição, certo? Quantos capítulos Levítico tem? 27. E nesses 27 capítulos, a palavra santo e os seus derivados aparece 152 vezes. E como nós dissemos, a ideia de santidade apresentada em Levítico está ligada à vida cotidiana, não só à vida religiosa. Deus estava ensinando para o povo, parafraseando isso, quer dizer o seguinte: não adianta eu tratar meu irmão da igreja com amor, não adianta eu ser um crente na igreja que ora, joelho, tal, se no meu relacionamento com as pessoas do dia a dia, da vida cotidiana, eu não expresso o Deus que eu sirvo. Como é que Deus fala de santidade? Sede santo, que eu sou santo. Vocês são meus filhos e vocês têm que ser parecidos comigo. E você vai ver que o livro quer que o povo entenda que eles tinham sido escolhidos por Deus para ser a nação santa, a nação dos sacerdotes. Então, tinham para eles esse dever de expressar a santidade do Deus que eles haviam servido. Então, não existe cristianismo vertical, ou seja, só relacionamento com Deus e ignorando o próximo. Que a ideia de santidade que Levítico apresenta, e não só Levítico, toda a Escritura, ela abrange não só relacionamento com Deus, mas relacionamento com as pessoas. Como que eu trato minha esposa? Como que eu trato meus filhos? Como que eu trato meus pais? Como que eu trato meus empregados? Como que eu trato meu vizinho? Como que eu trato meus inimigos? Como que eu trato as pessoas? Esse é o alcance da santidade defendida por Levítico, e não só o relacionamento vertical. Eu e Deus, e o mundo que está em redor, não estou nem aí. Então, irmãos, não tenho tempo mais de falar desse tema da santidade. Teria mais coisas aqui para você compreender como que Levítico coloca a santidade, o conceito, aquilo que é santo, aquilo que é impuro, aquilo que é comum. Todos esses pontos, nós não temos mais tempo para falar, mas eu te peço que você leia esse roteiro com muito carinho em casa. Para a gente encerrar. Aplicação de Levítico para hoje. Depois, aplicação de Levítico, tá aí o último ponto. Depois de nós conseguirmos entender que os principais temas tratados por Levítico são, primeiro, a presença de Deus, a aliança de Deus com o povo. Então, primeiro eu entendi isso, certo? Todo mundo entendeu isso? Entenderam isso? Esses são os pontos-chave. E as consequentes exigências de colocarmos em prática em alguns setores da nossa vida, amém?
todos os setores. Depois você lê esse texto em casa, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, tudo que vocês fizerem, vocês têm que fazer para... Segundo, assim como Deus chamou Israel para ser seu povo, dando a eles uma missão de ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, em Cristo Jesus nós recebemos o mesmo chamado. Pedro fala disso aqui nesse texto. E o último ponto, os sacrifícios e rituais tratados em Levítico podem ter perdido sua eficácia para a igreja, porque hoje ninguém sacrifica cordeiro, certo? Ninguém leva uma pombinha para o sacrifício. Mas, presta atenção, os princípios de santidade por eles incorporados demonstram que esses princípios devem caracterizar o povo de Deus em todas as gerações, caso, logicamente, a gente queira servir a Deus de forma efetiva. Vocês estão lembrando o que Jesus fala a respeito da santidade? Em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. Ele resume o ensino de Levítico dizendo o seguinte: olha para o seu irmão aí e fala para ele: irmão, você é luz e você é sal. Se eu tivesse que ilustrar a santidade através de duas coisas conhecidas do nosso tempo, eu ilustraria com esses dois versos, com esse texto que Jesus fala. Você quer entender melhor a santidade? Pense em ser luz. Você quer entender melhor a santidade? Pense em ser o sal. Não temos tempo para falar o que está por detrás dessas duas metáforas, mas elas expressam bem o desígnio de Deus para a sua igreja e para o seu povo. Nós somos sal e nós somos luz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Só vou deixar a tarefa de casa para a gente partir já para a segunda aula. Tarefa de casa. Pedro, projeta aí o último. Já encerrou a gravação aqui. Agora, tarefa de casa. Quem se matriculou no curso de Levítico? Você se matriculou. Se você se matriculou no curso, o curso tem tarefa. Tarefa de casa. Bem, essa semana você precisa ler do capítulo 1 ao capítulo 10. Na próxima aula vai ser tratado o capítulo de 8 a 10. E hoje está sendo tratado capítulo 1 a 7. Dever de casa. Primeiro dever, ler Levítico de 1 ao 10. Amém? Todo mundo entendeu? Então, tá bom. Segunda tarefa. Deixei aqui 4 perguntinhas para funcionar como um fixador dessa aula de hoje e te ajudar a desenvolver melhor esse conteúdo de Levítico. Primeira pergunta, qual é? Qual o tema principal de Levítico? Essa aí é moleza, todo mundo já percebeu. E quais os versículos chaves do livro? Aí você vai colocar quais são. Segunda pergunta, com base no ensino de Levítico, como que você definiria o significado de ser santo? Então, veja só, com base no ensino de Levítico, como que você define o significado de ser santo? Essa é a perguntinha que você vai responder. Terceira, com base em Levítico, responda: por que a santidade é algo tão importante para o povo de Deus? E quarta e última, de que forma podemos ver a graça de Deus expressa em Levítico? Essas 4 perguntinhas você vai trabalhar em casa. Você pode fazer manuscrita, não tem problema. Eu quero que você gaste um tempinho
Todas elas foram abordadas nessas aulas de hoje. Você lendo a apostila, você tem condição de responder essas 4 aulas.